a família. Na pureza de bondade, abrem suas portas ao errante. És bem-vindo à nossa casa, toma água, eis a bilha, descedenta nela tua vida. Vem beber do vaso que sacia. Ouço as histórias, tua casa, o teu pai, teu passado é minha agonia. Já enxergo agora, no trabalho, no teatro, vou tecendo meu falar e a nossa amizade é um culto. És bem-vindo à nossa casa, toma água, eis a bilha, descedenta nela tua vida. Vem beber do vaso que sacia. Sou cristão, confesso, digo mais, eu fui tão cego que tantos remorsos carrego. No afã de ter sucesso, inaugurei perseguições, são incontáveis as ações. Foi quando eu mergulhei o olhar em Estevão. Devo ir embora, tua casa é um altar, sou um estorvo à sua harmonia. És presente em nossa tenda, qualquer um que se arrependa e conosco sirva um bom amigo. Sois ovelha que volta ao aprisco. Olá, meus amigos, bom dia, sejam bem-vindos à Casa com o Evangelho. Mais uma semana que se inicia e nós cá estamos para viver, não é? E para, com Jesus, podermos construir um futuro melhor para as nossas vidas. Assim, sejam todos muito bem-vindos. Vamos ver aqui o chat, que está muito ativo. Analina Salles, muito bom dia. Carlene Peixoto, bom dia. Maurício de Belo Horizonte, muito bom dia. E o nosso paizinho Roberto Luciano, bom dia. Darinha Freitas, bom dia. Cátia Maria, bom dia. Ia dar aqui o Pai Nosso. Aventina Nascimento, bom dia. Gorete Mangia, bom dia. Lúcia Ferlin, muito bom dia. Iracema Santos, bom dia. Patinha Soares, bom dia. Os meninos da Casa com o Evangelho também estão cá. Bom dia a todos os queridos girassóis. Uma excelente semana para todos. Maria Nica Mandarina, bom dia. Ângela Soares, muito bom dia. Beth Alves, bom dia. Ana Iris, bom dia. Francisca Maria, bom dia. Ana Pato, bom dia. Maria Cícera, bom dia. Virgílio Mendes, bom dia. Varnesi Pereira, bom dia. Marcinha Soares, muito bom dia. Cláudio Normaccioli, bom dia. Lourdes Gonçalves, bom dia. Cristine Fiusa, bom dia. Cleide Lanque, bom dia. Miguel Mancim, bom dia. Terezinha Passos, bom dia. Cleide Buscarelli, muito bom dia. Cidália Cardoso, bom dia. Irlane Ferreira, bom dia. Minda Gomes, bom dia. Rosinha Bezerra, bom dia. E estão todos apresentados, e eu também. Assim sendo, vamos ouvir a voz do mundo.
e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, e seguir, caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, e seguir, caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. É uma maravilha, não é? Muito bem, vamos então dar continuidade aos nossos estudos. Estamos numa perícope chamada a oração do Pai Nosso, não é? Segundo Lucas. É uma passagem que está em Mateus também, capítulo 6, versículos de 9 a 15, e também capítulo 7, versículos de 7 a 11. E assim diz o texto de Lucas o seguinte: E aconteceu isso enquanto ele estava orando em certo lugar. Quando acabou, um dos discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Disse-lhe: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso diário dá-nos a cada dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem. E não nos introduzas em tentação. E disse-lhes: Qual de vós terá um amigo que irá a ele à meia-noite e lhe dirá: Amigo, empresta-me 3 pães, visto que um amigo meu veio da estrada até mim e não tenho o que lhe apresentar? E aquele de dentro, em resposta, disser: Não me des trabalho, a porta está fechada, meus filhinhos estão na cama comigo, não posso levantar-me para dar os pães a ti. Eu vos digo, ainda que não se levante para lhe dar por seu amigo, ele se levantará para lhe dar o quanto necessita, pelo menos por causa da sua desonra. Eu também vos digo: pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e será aberto para vós, pois todo aquele que pede recebe, e aquele que busca encontra, e ao que bate será aberto. Qual dentre vós é o pai que seu filho lhe pedirá um peixe e em vez de um peixe lhe dará uma serpente? Ou também lhe pedirá um ovo e lhe dará um escorpião? Portanto, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedem. E assim, temos então a nossa perícope que fala aqui sobre uma dúvida, não é? Uma dúvida que é a dúvida que os discípulos, e neste caso um discípulo, aqui a narrativa de Lucas não especifica qual é, não é? Podia ser um dos 12, e que faz esta pergunta ao Senhor, não é? Não faz uma pergunta, faz-lhe um pedido, não é? Senhor, ensina-nos a orar, não é? E será que nós sabemos orar, não é? Será que nós também não teríamos, não é? E não queremos aprender a orar? Pois é sempre uma questão muito importante, porque a oração é de facto um meio pelo qual a criatura se liga ao Criador, não é? Nós temos esta capacidade de fazermos este movimento vertical, não é? Chamado verticalizar do pensamento, ou seja, elevarmos o nosso pensamento a Deus, não é? Que é a forma de comungarmos com Ele. Mas aqui a questão é que muitas vezes nós não compreendemos as respostas de Deus, não é? E ficamos muitas vezes confusos,
porque aparentemente muitas vezes as nossas respostas ou o tempo das respostas de Deus não estão em concordância com os nossos pedidos. E aqui é que muitas vezes nós, criaturas ainda muito fragilizadas e falíveis, deixamos muitas vezes de acreditar, porque por nossa conta pensaríamos e gostaríamos que todos os nossos pedidos fossem atendidos. Não era assim? Portanto, era o que mais faltava, não é? Era o que mais faltava, era nós fazermos um pedido e plim, tudo acontecia. Pois é, só que na vida real isso não é assim, só nos desenhos animados, não é? Só nos desenhos animados para as crianças é que isso é assim, mas na vida real isso não é assim. Mas há razões muito específicas para que isso não seja assim, não é? Porque Deus, não é? Já temos estas frases, já é quase um chavão, não nos dá aquilo que nós queremos, mas dá-nos exatamente aquilo que nós necessitamos. Porque estamos em posicionamentos diferentes ao nível espiritual, porque temos uma trajetória ao longo destas existências contínuas e das nossas escolhas e, portanto, da utilização do nosso livre-arbítrio que diferiu. Todos nós fomos livres para escolher os nossos próprios caminhos. No entanto, os caminhos, né? Nós temos caminhos de porta larga ou de caminho largo, que muitas vezes é o que nós escolhemos, que são os caminhos das dificuldades, das facilidades, e temos a porta estreita, né? Que é o caminho do caminho correto. Bom, então, este discípulo pergunta a Jesus se ele o pode ensinar a orar. E é nesta sequência, então, que Jesus, nesta perícope, começa então a falar sobre o Pai Nosso e esta beleza, não é? E estas belezas desta oração. Depois, numa segunda fase da perícope, ilustra, não é? Aqui o poder, não é? Da amizade de Deus e da amizade, da sua própria amizade para com todos aqueles que pedem, não é? Fala aqui sobre todas as pessoas que vêm na meia-noite para pedir para um amigo e ele não tem nada para lhe apresentar, dando-nos aqui a perspectiva de que nós, não é? Na condição de espíritos, também estamos neste processo de cocriação divina, ou seja, quando amparamos alguém, estamos a atender às respostas, muitas vezes, das orações de alguém. Interessante este pensamento, não é? Quando nós ajudamos alguém, muitas vezes estamos a ser instrumentos de uma oração qualquer. Porque Deus manifesta-se nas criaturas através de outras criaturas. Deus até nem tem boca, não é? Portanto, Deus manifesta-se na criação pelas criaturas, ou seja, pelos espíritos e pelas circunstâncias, ensina-nos Emmanuel. Mas hoje nós vamos trabalhar aqui com um livrinho espetacular chamado Boa Nova, porque Humberto de Campos, nesta obra, tem aqui uma passagem que fala exatamente desta oração dominical, não é? Vulgo Pai Nosso. E ele traz aqui alguns detalhes muito importantes e muito relevantes para nós entendermos como orar. Aliás, Humberto de Campos faz aqui uma descrição sobre o que é, não é? O que significa ali os versos, os excertos ali do Pai Nosso, no final, mas fala também sobre o mecanismo que aqui de Simão Pedro... Então, muito provavelmente, segundo aqui o Boa Nova, Humberto de Campos revela que este apóstolo, não é? Este discípulo, que pergunta a Jesus é Simão Pedro. Então vejam como é que o estudo do Boa Nova complementa o texto evangélico, partindo do princípio, não é? Não poderá ser de outra forma, que no mundo espiritual, não é, tem-se acesso a outro tipo de conhecimento, até porque as pessoas, ou neste caso os espíritos, podem consultar o quê? Os registros, mas isso não são contas para aqui chamadas agora. Bom, então, este texto tem um contexto e
segundo aqui Humberto Campos, ele fala-nos sobre, no seguimento da cura da sogra de Simão, não é? Temos que perceber também aqui o contexto, é que Jesus instala-se ali em Cafarnaum, não é? Pesca ali com Simão, com Tiago, com João, e anda ali, não é? Em torno do lago de Genezaré, vai para o lago do lado de lá, vai para o lado do lado de cá, anda ali a ensinar, a curar, não é? E neste seguimento cura a sogra de Pedro e eles compreendem que Jesus é o enviado, não é? É o Messias, e veem-se pobres, simples, sem recursos financeiros. E o Simão Pedro, esperto, não é? Espertalhão. Bom, se eu tenho aqui um enviado de Deus, vou, não é? Aproveitar que este é um enviado, que pode ser que ele resolva os nossos problemas financeiros e nos tire da pobreza. E é neste seguimento deste raciocínio que ele depois, Humberto Campos, diz assim: chegada a ocasião, o apóstolo procurou provocar muito de leve a solução do problema, perguntando a Jesus com uma sinceridade ingênua: Mestre, será que Deus nos ouve todas as orações? Esta dúvida de Simão é nossa. Será que Deus ouve as minhas orações? Mas será que ouve as minhas e a de todos? Ou será que ouve as de todos e não ouve as minhas? Então, será que Deus ouve as nossas preces, as nossas orações? E agora, Humberto Campos vai responder. Ou seja, isto são palavras do Cristo. Como não, Pedro? Jesus a falar. Abre aspas. Como não, Pedro? Respondeu Jesus solicitamente. Desde que começou a raciocinar, observou o homem que, acima de seus poderes reduzidos, havia um poder ilimitado que lhe criaria o ambiente da vida. Todas as criaturas nascem com tendência para o mais alto e experimentam a necessidade de comungar com esse plano elevado, donde o Pai nos contempla com o seu amor, toda justiça e toda sabedoria, onde as preces dos homens o procuram sob nomes diversos. Acreditais, Simão, que em todos os séculos da vida humana recorreriam as almas incessantemente a uma porta silenciosa e inflexível sem que nenhum resultado obtivessem? Não tenhas dúvidas, todas as orações são ouvidas. Então imaginem como se Cristo estivesse a falar connosco, não é? Quando perguntamos, Mestre, será que Deus nos ouve todas as orações? Jesus responde, não tenhas dúvidas, todas as orações são ouvidas. E agora começa a explicar. No entanto, há sempre uma condicionante, todas são ouvidas. No entanto, exclamou o respeitoso discípulo, se Deus ouve as súplicas de todos os seres, por que também as diferenças de sorte? Porque isto é um raciocínio lógico. Se Deus ouve a todas as preces, por que é que há fome em África? Por que é que há desigualdades sociais? Por que é que uns têm tanto e outros têm tão pouco? Por que é que uns sabem tanto e outros são analfabetos? Por que é que uns têm tantos recursos e outros sem recursos nenhuns? É uma dúvida que muitas vezes faz com que o ateísmo, não é? Pode ser uma argumentação do ateísmo. Se Deus existisse, não havia desigualdades no mundo. Não é assim? Nós falamos. E que nós ouvimos. Nós falamos, não. Nós já não podemos falar isto. Mas pronto. Então porquê também as diferenças? E ele responde. Por que razão sou obrigado a pescar para prover à subsistência quando Levi ganha bom salário no serviço dos impostos com sabedoria dos livros? Reparem que Simão está-se a comparar a outro discípulo. Neste caso, Mateus, ou seja, Levi, que era coletor de impostos. Não está a fazer muito sentido na cabeça de Simão porque é que Jesus o recruta a ele e porque é que Jesus recruta Mateus. Mateus era adinheirado dos livros e eu tenho que andar aqui a pescar, à noite, todo molhado. Será que Deus se me esqueceu de mim?
perguntará a Pedro, ou refletirá Pedro. É exatamente trazendo isso para a nossa vida. Porque é que eu ando na agricultura e os doutores, não é? Ganham tanto dinheiro, têm tanto conhecimento e eu sou um pobre humilde? Responde ele. Como explicar que Joana... Desculpem. Por que razão sou obrigado a pescar para prover a subsistência quando Levi ganha bons livros? Como explicar que Joana disponha de servas numerosas quando minha mulher é obrigada a plantar e a cuidar da nossa horta? Jesus ouviu atentamente as suas palavras e retrucou, ou seja, respondeu: Pedro. Estou a ouvir assim, Pedro. Precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus e que todos somos seus servidores. Os trabalhos variam conforme a capacidade do nosso esforço. Hoje pescas, amanhã pregarás a palavra divina do Evangelho. Então Jesus já lhe está a dizer: Pedro, não sejas ansioso, porque agora pescas, mas amanhã farei de ti pescador de homens, pescador de almas. Então muitas vezes nós somos ansiosos nos nossos pedidos e não damos espaço, não é, para que as revelações nos possam ser trazidas por intermédio de quem? De Deus. E ele continua dizendo o seguinte: hoje pescas, amanhã pregarás a palavra divina. Todo o trabalho honesto é de Deus. Porque nós achamos muitas vezes que trabalhar em nome de Deus é só, olhem, fazer palestras espíritas, ou só dar passe, ou estarmos vinculados a um trabalho de caridade. Se nós lermos a lei moral do trabalho, vamos lá, os Espíritos vêm dizer: todo o trabalho é útil. Então, o trabalho em nome do Senhor, todo o trabalho é útil, desde que seja feito com o coração. Desde que nós entendamos que qualquer serviço está ao serviço da criação divina. Tanto os homens, os cientistas no laboratório, quanto o agricultor na lavoura, quanto o sacerdote num templo, todos eles estão ao trabalho da criação. E, portanto, todos eles estão ao serviço de Deus. Continuou ele. Quem escreve com sabedoria dos pergaminhos não é maior do que aquele que traça a leira laboriosa e fértil com a sabedoria da terra. O escriba sincero, que cuida dos dispositivos da lei, é irmão do lavrador bem-intencionado, que cuida do sustento da vida. Um cultiva as flores do pensamento, outros as do trigal, que o pai protege e abençoa. Achas que uma casa estaria completa sem as mãos abnegadas que lhe varrem os detritos? Pois é, a nossa casa começa a ganhar quê? Sujidade, detritos. Ora, a criação divina também necessita de quê? De tirarmos os detritos da criação para que toda ela se possa manter quê? Limpa. Se todos os filhos de Deus se dispusessem a cobrar impostos, quem os pagaria? É claro. Se toda a gente começasse a fazer palestras, quem é que ouvia? Ninguém. Se toda a gente começasse a cobrar impostos, quem é que os pagaria? Não havia quem os pagasse. Tinha que haver alguém. Se toda a gente cobrava, cobrava a quem? Uns aos outros? Não pode ser. Então, vês, portanto, que antes de qualquer consideração é preciso santificar todo o trabalho útil, como quem sabe que o mundo é morada de Deus. Então, quando nas nossas preces nós pedimos, não é, para melhorar a nossa condição de vida, temos que nos lembrar, queridos amigos, e segundo aqui as palavras do Cristo, que todo o trabalho é útil, todo o trabalho é digno. Temos que santificar o nosso trabalho, como quem sabe que o mundo é morada de Deus. O mundo é morada de Deus.
todos os trabalhos são morada de Deus. Porque a perspectiva de haver profissões melhores que as outras, na verdade, é um pensamento humano. Então nós temos que, antes de fazer a prece, a pedir facilidades segundo o padrão do mundo, temos que santificar o nosso trabalho, agradecer a Deus o nosso trabalho e saber que, segundo aqui o ensino do Cristo, o mundo, todo o serviço é morada de Deus. E depois ele... Portanto, isto é uma resposta para ele. E depois, portanto, responde quando ele fala da sua mulher e a compara com Joana de Cusa. Já pensaste que se a tua esposa cuida das plantas na tua horta, Joana de Cusa educa as suas servas? Qual das duas cabe a responsabilidade maior? À tua mulher que cultiva legumes ou à nossa irmã que tem algumas filhas de Deus sob a sua proteção? Quem poderá garantir que Joana terá essa responsabilidade por toda a vida? No mundo, há grandes generais que, apesar das suas vitórias, passam também pelas duras experiências dos seus soldados. Assim, Pedro, precisamos considerar em definitivo que somos filhos e servos de Deus, antes de qualquer outro título convencional, dentro da vida humana. Necessário é, pois, que disponhamos o nosso coração a bem servi-lo, seja como rei ou como escravos, certos de que o Pai nos conhece a todos e nos conduz ao trabalho, à disposição que mereçamos. Então Jesus já dá aqui a resposta sobre a dúvida da desigualdade da riqueza, dando-nos a perspectiva que hoje podemos estar pobres, mas amanhã estamos ricos. Hoje podemos ser analfabetos, mas amanhã podemos ser doutores. Hoje podemos ser agricultores, mas amanhã podemos ser médicos ou advogados ou outra coisa qualquer. O discípulo ouviu aquelas explicações jubiliosas e confortou com os esclarecimentos recebidos e interrogou: Mestre, como deveremos interpretar a oração? E aqui começa a entrar na oração. Em tudo elucidou. Deve a oração constituir-se do nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Nesse intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar-se ao Pai no segredo das íntimas aspirações. Já falámos sobre isto, não é? Reserva-te ao teu quarto íntimo e em segredo ora a teu Pai que está nos céus. E seus anseios e esperanças, dúvidas e amargores. Então nós temos que levar a Deus as nossas íntimas aspirações, os seus anelos de esperança, as nossas dúvidas e os nossos amargores. Diz ele: essas confidências lhe atenuarão os cansaços do mundo, restaurando-lhes as energias, porque Deus lhe concederá a sua luz. E aqui já entramos nos detalhes da oração. Quem é que nunca se sentiu-se cansado da vida? Sem energia, sem vitalidade, muitas vezes com um processo de desânimo, de querer baixar os braços, baixar a guarda. Está aqui a dizer que a prece, a oração, é um revitalizador da nossa energia. O próprio Cristo, de vez em quando, colocava-se em silêncio a orar. Fugia um pouco do mundo para se reconstituir espiritualmente, para fazer uma higienização espiritual. Então, da mesma forma como nós lavamos os nossos dentinhos, como fazemos a nossa higiene pessoal do corpo físico, temos que também fazer uma higienização espiritual. E a prece, como meio profilático, preventivo da nossa saúde espiritual, para além de ser uma higiene psíquica, restaura-nos o quê? Restaura-nos a saúde. Porque esta higiene psíquica, esta limpeza, ou seja, é o lavar da casa, mas agora é o lavar da casa mental. Há uma analogia muito boa que é: imaginem uma mangueira, não é? Com água dentro, mas cuja água esteja suja. É como se abríssemos a torneira e água límpida retirasse a água suja
e o fluxo pudesse ser restabelecido. Então a oração constitui-se nessa água límpida, nessa reconfiguração mental, psíquica e espiritual do nosso ser. Entretanto, Pedro, observamos que os homens não se lembram do céu, senão nos dias de incerteza, de angústia do coração. Se a ameaça é cruel e iminente o desastre, se a morte do corpo é irremediável, os mais fortes dobram os joelhos. Mas quando não deverá sentir-se o pai amoroso e leal de que somente o procura os filhos nos momentos de infortúnio, por eles criados com as próprias mãos? Em face do relaxamento dessas relações sagradas, por parte dos homens indiferentes ao carinho paternal da providência, que tudo lhes concede de útil e agradável, improficuamente desejará ao filho uma solução imediata para as necessidades dos problemas, sem remediar ao longo afastamento em que se conservou o pai no percurso, postergando-lhe os desígnios respeito às suas questões íntimas de profundidade, íntimas e profundas. Então muitas vezes nós queremos resolver más ações de séculos com uma prece. Nós muitas vezes, ao longo de muitas vidas, afastamo-nos da divindade, afastamo-nos do caminho. E depois, quando a vida traz as notícias da reparação dos débitos pretéritos, queremos, como que uma criança, não é, que Deus resolva rapidamente os nossos problemas. Simão ouvia o mestre com uma compreensão nova. Já estava a começar a perceber o porquê das coisas. Não podia apreender a amplitude daqueles conceitos que transcendiam o âmbito da educação que recebera, mas procurava perceber o alcance daquelas elucidações, a fim de cultivar o intercâmbio perfeito com o Pai sábio e amoroso, cuja assistência generosa Jesus revelara dentro da luz dos seus divinos ensinamentos. E depois ele fala aqui ainda um pouco, e vou ter que soltar, porque o tempo já está pouco, e vamos então para a explicação de Jesus a Pedro relativamente ao Pai Nosso. Ele faz aqui algumas considerações aqui pelo meio e diz: Senhor, ensina-nos a orar. Depois de Jesus explicar o porquê da forma como Deus se relaciona com as criaturas, depois de intelectualmente Simão compreender o porquê, ele depois então vira-se para Cristo e diz: Senhor, ensina-nos a orar. Agora que já compreendo com a razão, no fundo o que Simão está a dizer é: Senhor, então ensina-me a compreender com o coração. Porque o critério para nos relacionarmos com Deus, muito mais do que a intelectualidade, a articulação das palavras, é o sentimento que vem do nosso coração. Então aqui Simão diz: Senhor, ensina-nos a orar. E agora Humberto de Campos diz assim: dispondo-os então em círculo. Então vejam a imagem. Este detalhe é fabuloso, porque nós temos aqui notícia de que quando Jesus ensina o Pai Nosso aos discípulos, eles estão em círculo. Então imaginem uma roda, não é? Jesus com os seus discípulos num círculo, de mãos dadas, a orar ao Pai Nosso. Já imaginaram a ideia? Até me estou a arrepiar todo. Dispondo-os então em círculo, e como se mergulhasse o pensamento num invisível oceano de luz, o Messias pronunciou pela primeira vez a oração que legaria à humanidade. Pela primeira vez, Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Quando olhamos para a história descrita do Evangelho, nós, os relatos transcritos por Francisco Cândido Xavier no livro Paulo e Estevão, nós vimos lá que os primeiros escritos que circulavam em Jerusalém
eram escritos de Mateus. Portanto, Lucas, que é a perigo que nós estamos a estudar aqui, a narrativa de Lucas, foi baseado nos escritos de Paulo e naquilo que já havia anteriormente, nomeadamente o Evangelho de Marcos e também o Evangelho de Mateus. Então, aqui o relato de Humberto de Campos refere-se, não é, mais ao Evangelho de Mateus. Ou seja, ele está a revelar a nós que o Pai Nosso, pela primeira vez, foi ensinado aos discípulos em Cafarnaum e não propriamente em Jerusalém. Então eles estavam de mãos dadas e levando o seu espírito magnânimo ao Pai Celestial e colocando o seu amor acima de todas as coisas, ou seja, colocando o coração ao alto, diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Fecha aspas. E ponderando a sua redenção da criatura, nunca se poderá efetuar sem misericórdia do Criador. Considerada a imensa bagagem das imperfeições humanas, continuou: venha a nós o teu reino, dando a entender que a vontade de Deus, amorosa e justa, deverá cumprir-se em todas as circunstâncias. Acrescentou: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, trabalho e experiência chegam invariavelmente para os homens da fonte sagrada da proteção divina. Prosseguiu: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, mostrando que as criaturas estão sempre sob a ação da lei e compensações e que cada uma precisa desenvencilhar-se das penosas algemas do passado obscuro para a exemplificação sublime do amor, e acentuou: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, conhecedor, porém, das fragilidades humanas, para estabelecer o princípio da luta eterna dos cristãos contra o mal. Terminou a sua oração, dizendo com infinita simplicidade: não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. E agora vem o detalhe que eu estava a falar. Levi, ou seja, Mateus, o mais intelectual dos discípulos, tomou nota das sagradas palavras para que a prece do Senhor fosse guardada em seus corações humildes e simples. A rogativa de Jesus continha em síntese todo o programa de esforço da edificação do cristianismo nascente. Desde aquele dia memorável, a oração singela de Jesus se espalhou como um perfume dos céus pelo mundo inteiro. E hoje, no dia 20 de março de 2023, às 10 horas no Brasil, ou não, em Portugal, 10h12 em Portugal, e às 7 horas e 13 minutos no Brasil, nós estamos novamente a ser iluminados, porque um dia Nosso Senhor esteve de mãos dadas, não é, com os seus discípulos e lhes ensinou a comungar com Deus e a estar próximo de Deus. Então, se nós tivermos dúvidas sobre a eficácia das nossas preces, se estivermos acompanhados e se o nosso coração estiver assim aflito, imaginemo-nos nós de mãos dadas com o Cristo e evoquemos o Pai Nosso dizendo: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, e que assim seja. E certamente que o nosso coração aflito, maltratado, abatido, se consolará, porque Deus responde às nossas preces no templo íntimo do nosso coração. Maria Dolores, numa mensagem chamada Mensagem Fraterna. Ora bem, vamos então ouvir
o que é que Emmanuel tem para nos dizer sobre as respostas do alto. Então ele vai comentar aqui o versículo 11 que diz: qual é o pai dentre vós que se o filho lhe pede pão lhe dará uma pedra? Qual é o pai que dentre vós que se o filho lhe pede peixe lhe dará uma serpente? Dizem eles. Nos círculos da fé encontramos diversos corações extenuados e desiludidos, tal e qual o coração de Simão. Referem-se à oração à maneira de doentes desenganados quanto à eficácia do remédio, alegando que não recebem respostas do alto. Quantas vezes as pessoas dizem: eu não recebo respostas, não ouço nada, não há sinais nenhuns, não me aparece um anjo para me dizer aquilo que eu tenho que fazer, a vida não me corre como eu gostaria, Deus esqueceu-se de mim. Entretanto, diz Emmanuel, a meditação mais profunda lhes conferiria mais elevada noção dos desígnios divinos, entendendo, enfim, que o Senhor jamais oferece pedras ao filho que pede pão. O Senhor jamais oferece pedras ao filho que pede pão. Nem sempre é possível compreender de pronto a resposta celeste em nosso caminho de luta. No entanto, nunca é demais refletir para perceber com sabedoria. Em muitas ocasiões, a contrariedade amarga é aviso benéfico e a doença é recurso de salvação. Como assim? A contrariedade amarga é benéfica? A doença às vezes é recurso de salvação? Como assim? Não poucas vezes, as flores da compaixão do Cristo visitam a criatura em forma de espinhos. E em muitas circunstâncias da experiência terrestre, as bênçãos da medicina espiritual ou celestial se transformam temporariamente em feridas santificantes. O que ele está a começar a querer dizer é que, muitas vezes, as dificuldades, as adversidades, as doenças, as situações difíceis são o nosso remédio. São o nosso remédio. Em muitas fases da luta, o Senhor decreta a cassação de tempo ao círculo do servidor, para que ele não encha os dias com a repetição de graves delitos e, não raro, dá-lhe fialdade ao corpo físico para que sua alma se ilumine e progrida. O que é que Emmanuel está a dizer? Muitas vezes, Deus, pela sua misericórdia, limita, condiciona a nossa vida, porque se tudo estivesse perfeitamente bem segundo o mundo, sabem o que é que nós fazíamos? Loucuras. Continuávamos a maldizer, a maltratar, a excomungar, a dizer isto, a dizer aquilo, a fazer isto e fazer aquilo. Imaginem-nos cheios de dinheiro. Imaginem-nos cheios de poder. Imaginem-nos cheios de beleza física. Sabem de uma coisa? Já tivemos com todas essas bênçãos. E quando as tivemos, abusamos. E porque abusamos, hoje necessitamos de um processo de reeducação. E esse processo de reeducação não é porque Deus seja mau, é porque Deus nos ama. É porque Deus nos ama.
Porque temos que ver qual o objetivo da nossa vida. Nós somos espíritos, ponto assente. E somos espíritos em progresso. E se continuássemos todos bonitos, se continuássemos, se calhar, todos perfeitos segundo o mundo, no mundo espiritual choramos baba e ranho. A Iria diz assim: as limitações são como um freio. É isto tal e qual. As nossas limitações são um freio amoroso. São um freio amoroso. Para que nós, segundo as nossas imperfeições, consigamos viver, mas também consigamos crescer espiritualmente. Então, na verdade, está tudo bem. Muitas vezes eu tenho que aceitar aquilo que a vida me traz, porque a não aceitação já diz do nosso orgulho. Então, em vez de nos estarmos a comparar como Simão relativamente a Levi, ou comparar a sua esposa com Joana de Cusa, não é? Em vez de nós nos estarmos a comparar com os outros, nós temos que aprender a partir de hoje a estar em comunhão com Deus. Em muitas fases da luta, o Senhor decreta a cassação do tempo e não raro-lhe... Desculpa. Em muitas fases da luta, o Senhor decreta a cassação de tempo em círculo do servidor para que ele não encha os dias com as repetições de graves delitos. E não raro dá-lhe fialdade ao corpo físico para que sua alma se ilumine e progrida. Este é o objetivo das nossas dores. Se a paternidade terrena, imperfeita e deficiente, vela em favor dos filhos, que dizer da paternidade de Deus que sustenta o universo ao preço de inesgotável amor? O todo compassivo nunca atira pedras às mãos suplices que lhe rogam auxílio. Se te demoras, pois... Agora é que vem a lição, né? Se te demoras, pois, no seio das inibições provisórias, permanece convicto de que todos os impedimentos e dores que te forem concedidos por respostas do alto aos teus pedidos de socorro, amparo e lição, com vistas à vida eterna. Conclusão. Quando nós refletirmos sobre porque é que Deus não me responde? Será que Deus não me ouve? Reflete sobre a tua própria vida e encontrarás as respostas no íntimo do teu coração para dizer a ti, a mim, a todos nós, que mesmo os momentos mais difíceis, que nos parecem aparentemente mais difíceis, são respostas do alto para as nossas vidas. Porque se o pai, quando o filho pede mão, não lhe dá pedras, significa que os momentos de maior adversidade são respostas do alto para as nossas vidas, para nos dizer o objetivo da nossa reencarnação e para que consigamos compreender com a visão espiritual de que a adversidade é aquilo que nós necessitamos para atender às nossas aspirações de futuro e de progresso espiritual. Então, amigos, passar a vida com esta ligação ao alto é a melhor forma de nós vivermos. E se por um acaso nós sentirmos que as nossas preces não são respondidas, aguardemos. Zacarias e Isabel, ou Elizabeth, estiveram uma vida inteira a servir ao Senhor. Tinham a aspiração de receber um filho e no final da sua vida, eis que um anjo lhe aparece para lhe trazer a notícia de que o seu sonho seria concretizado.
com a vida de João o Batista. Ela era de idade avançada, ele também. Segundo os olhos do mundo, não poderia ter filho, mas Deus, que é todo-poderoso, que é toda perfeição e que é todo o amor, atendeu às suas preces, no momento certo, para que depois o seu filho fosse instrumento para a clarificação de toda a humanidade. E assim, as nossas preces, as nossas rogativas, no tempo certo, serão compreendidas por todos nós. Aguardemos, não sejamos ansiosos, porque Deus, se cuida das aves dos céus, se cuida dos lírios do campo, quanto mais cuidará de nós, homens e mulheres de pouca fé. Tenhamos fé em Deus, confiemos em Deus e fidelizemos-nos ao trabalho, ao serviço benéfico em favor da criação, para que, tirando as ervas daninhas que estão à nossa volta, que estão na nossa mente, que estão no nosso coração, possamos receber as luzes que vêm dos céus sobre a inspiração do Espírito Santo, que é referenciado aqui no último versículo. Na verdade, são as vozes do Senhor que vêm como estrelas cadentes iluminar as consciências e confundir os orgulhosos. Assim, despeço-me de todos com uma gratidão imensa de estar aqui convosco e de refletir sobre todos estes ensinos fantásticos que também me ajudam tanto a mim para caminhar com mais vitalidade e para caminhar com mais força e mais ânimo. Tende bom ânimo, disse Jesus, e é isso que nós temos que ter para a semana que se avizinha. Bom ânimo para construirmos o nosso futuro, a nossa jornada espiritual. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus.